vou dar aí um tempinho, né, para vocês realizarem a do primeiro inteira, já fazendo aí a leitura do segundo. Aí na semana que vem, no início da semana por aí, eu vejo o dia lá do nosso horário e tento marcar um encontro. Começou aí a gravação. Então, só para reforçar o que eu já falei antes, né, para ficar gravado aí para os demais, se alguém quiser acompanhar depois, o nosso segundo encontro de tira dúvidas e de exposição de conteúdo vai ser na semana que vem, início da semana, até para dar um tempo, não tem um dia ainda, eu vou comunicar previamente no WhatsApp, no Siga, não tem um dia ainda definido, mas eu estarei fazendo no início da semana conforme a grade de horário, tá certo? Até mesmo para dar um tempinho para vocês darem uma lida no conteúdo, fazer a atividade do primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui. Ainda está entrando. Olha que legal. Vitor. Enquanto, né, ainda está entrando aí gente, eu já vou deixar aqui aberto para vocês, se alguém está tendo dúvidas no que já leu, né? Se já teve, a Carol falou no início que já começou a fazer as atividades, né? A Sandy também, eu acho que a Ellen. Então, assim, no que vocês já leram, se já surgiu alguma dúvida, se não entendeu o que eu quis em alguma atividade, então já deixo aberto aí para vocês. Estão conseguindo acompanhar o roteiro da forma que eu estruturei? Se vocês depois, né, quiserem falar, se não quiserem falar nesse momento, ou se não tem dúvida, né, talvez o silêncio é porque não está tendo dúvida, estão conseguindo acompanhar, pode ficar à vontade aí no decorrer da aula. Então, agora eu já vou começar a fazer uma breve... então, bacana, bacana. Então, vou fazer ali uma breve, né, explanação dos conteúdos relacionados ao primeiro bimestre, é bem breve mesmo, né, e deixo o meu WhatsApp aí, acho que a Erika caiu, deixo o meu WhatsApp aí disponível para que vocês entrem em contato em caso de dúvidas, tá bom? E de antemão aí já peço para quem está na sala e assinando o nome aí no bate-papo para a questão do pontinho extra, para que depois eu identifique o aluno, tá bom? Deixa o nome completo aí. Então, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês o meu slide. Voltou a Érica. Érica, você não ouviu a mensagem? Pode escrever seu nome aí, tá? No chat, para a questão de confirmar aí a presença. Gente, meu áudio tá travando, que eu tô vendo a minha imagem, parece que ela tá travando, não sei se é só para mim aqui. Não, tá travando não. Tá não, né? Ótimo. Não. Tá para... Opa, tem gente entrando. E o meu computador tá tão lento. Gente do céu, eu tenho que formatar ele urgentemente. Permite. Ricardo Amorim. Ricardo estava na nossa aula de ontem, né? Acho que foi. Já assina o nome, Ricardo, no chat, tá bom? Então, vamos lá, começando. Tá quase impossível não formatar meu computador, gente. Tá demorando uma vida para responder aqui, eu abrindo os programas. Tem que formatar com urgência. Só esperando o PowerPoint abrir aqui. Tá aparecendo já para vocês meu slide? Sim. Tá bom, obrigada.
Então vamos lá. Antes desse slide aqui, esse aqui já é um slide, né, que fala, é uma charge do processo de neocolonialismo. Então, o que aconteceu ali no final do século XIX, início do século XX, no continente africano e no asiático. Mas antes disso, eu vou dar uma palhinha só em relação à nossa primeira atividade. A nossa primeira atividade, ela fala um pouquinho sobre o abolicionismo, né, o movimento abolicionista e a resistência à escravidão. Então, ela pede justamente para que o aluno comente sobre a importância do abolicionismo e da resistência para que houvesse ali a assinatura da Lei Áurea, né, a que concedeu liberdade total aos escravos, né? E aí, em relação a esse movimento, eu até trouxe um texto, coloquei um videozinho para que o aluno entendesse o que foi o abolicionismo, né? Então, basicamente, o abolicionismo foi um movimento dentro da sociedade brasileira, e aí a gente tem que também ligar esse movimento abolicionista que na América, né, os países que declararam ali a liberdade dos seus escravos, eles também contaram com fortes movimentos contrários à escravidão dentro das suas fronteiras, né? E com isso, esse movimento ele foi ganhando força de um país para o outro, e no caso também ele chegou aqui no Brasil, né? Então, esse movimento abolicionista, ele juntou partes da sociedade brasileira que eram ali contrárias à permanência da escravidão, né? Então, entre esse grupo, a gente tinha artistas, né? O Castro Alves, um poeta da época, né? Conhecido como o poeta dos escravos. Então, tem várias poesias deles, né, de combate à questão da escravidão, inclusive o Navio Negreiro de Castro Alves, é até um poema muito legal, que vale a pena depois você conferir, ele no YouTube tem, né? Então, somou várias parcelas, né, da população civil, como esses artistas, como políticos também, ligados a algumas áreas não tão conservadoras, né, e que pediam pelo fim da escravidão. E até porque, para os padrões, né, de civilização daquela época, a escravidão ela já estava sendo vista pelos países da Europa como sendo algo atrasado, como se a nação não tivesse ali passado por um processo de evolução. Até porque, na Europa, já se estava, né, principalmente ali na Inglaterra, vivendo um período de grande industrialização. Então, economicamente isso não era vantajoso para que países que tivessem relações comerciais com a Europa mantivesse ali um regime baseado, né, na escravidão, porque esses escravos eles nunca seriam consumidores dos produtos ingleses, né, ou de outros locais vindos ali da Europa. Então, o interessante era que essas nações que ainda tivessem a escravidão, elas começassem, né, a adquirir, digamos que a estabelecer a mão de obra, né, paga. Então, o trabalho assalariado, né, a imigração, então vieram muitos imigrantes nesse período aí de transformação de a mão de obra escrava para mão de obra assalariada. Então, vieram muitos imigrantes para o Brasil, né, com essa finalidade também de atuar no mercado, né, econômico, trabalhando como mão de obra salariada. E aí, dentro do Brasil também, a gente não pode deixar de citar que tinha aquelas políticas higienistas de poder trazer também, né, de fazer um embranquecimento da nação, uma política totalmente preconceituosa, mas que existiu. Então, a ideia de se trazer imigrantes para o Brasil também, né, principalmente italianos, alemães, né, foi justamente que houvesse um processo onde a população brasileira, né, grande parte de escravos da África, passasse por um processo, né, com as relações ali, com o tempo, né, se daria as relações entre os grupos e passaria por um processo de embranquecimento social, tá? Só um pouquinho que eu tenho que sair, que tem gente entrando. Ou não era gente entrando? Não vi. Era alguém no chat, será? Não, tá entrando agora, eu acho que não deu. O Antônio Admilson, ele também estava, né, na nossa reunião de ontem.
Então, gente, quando eu falo da questão do movimento abolicionista e do processo de escravidão, é mais para que o aluno leia com base no texto, no vídeo que eu disponibilizei, ou até com novas pesquisas, ou com até mesmo que sabe, é que ele fale que esse movimento que surgiu dentro da sociedade brasileira, né, que uniu pessoas dentro de um grupo intelectual, né, os poetas, os escritores, os cantores, né, então, essas pessoas, elas formaram um grande movimento e começaram a se contrapor à questão da escravidão. Então, passaram a ser contrários e queriam que acabasse. Esse movimento, somado à resistência da escravidão, porque os escravos, eles sempre resistiram. Desde a sua chegada aqui em território brasileiro, sempre houveram as formas de resistências. E as formas que eles resistiram são enormes, né? São várias. Desde o próprio suicídio, né, que muitos cometiam ali para ver se acabava o sofrimento, era uma maneira que eles pensavam, né, que o sofrimento seria acabado. Abortos, né, muitas mulheres negras cometiam abortos para que os filhos não passassem por aquelas situações também, né? Boicote a plantações, a máquinas das fazendas, né? Mortes de fazendeiros, né? Dos grandes proprietários ali de terras que mantinha ali grande contingente escravizados, tá? As fugas são as principais formas de resistências e a formação de inúmeros quilombos, né? Que eu acredito que vocês já ouviram falar, onde o maior dos quilombos conhecidos foi o quilombo ali de Palmares, né, liderado, onde teve lideranças aí famosas, né, Zumbi do Palmares, Ganga Zumba, né, e aí esses quilombos eram uma forma de tentativa de reproduzir os modos de vida que se tinha lá na África, tá, então eles se organizavam enquanto laços, né, que lembravam ali as suas antigas comunidades. Então, tudo isso foi forma de resistência, e somando esses dois, né, o movimento abolicionista, que começou a ganhar força a partir de 1870, externamente havia uma pressão muito grande por acabar com essa escravidão, justamente por fatores econômicos, como eu citei, aliados a essa resistência dos escravos, começou-se a ter no Brasil uma abolição gradual, né, com as assinaturas lá das leis pré-abolição, né, das leis abolicionistas pré-Lei Áurea, né, que a Lei Áurea foi aquela de 1888 que concedeu liberdade absoluta, mas antes dela, nós tivemos a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? Então, todas essas leis aí, elas são anteriores à Lei Áurea e elas foram frutos também de políticas que foi lideradas aí por esses movimentos, que só conseguiram ser instituídas devido a existir na sociedade esses movimentos que faziam manifestações contrárias, que colocavam artigos nos jornais que eram contra ali o império, então começou a se ganhar força na sociedade, né, esses movimentos, tá? Então, é claro que essas leis anteriores à Lei Áurea, muitas delas serviam de piada, como a própria lei do sexagenário, né? Era muito difícil um escravo chegar ali a 60 anos. Então, muitas dessas leis, elas, quando elas eram estabelecidas, elas serviam até de mais críticas dentro desses movimentos abolicionistas, tá? E dentro desses movimentos também teve grandes grupos de abolicionistas que começou a também comprar alforrias, a liberdade, né? Então, muitos começaram a comprar, né, que tinham uma boa condição, começaram a comprar a liberdade de alguns escravizados. Então, é uma forma que o movimento vai se expandir, tá certo? Agora, já falando um pouquinho sobre o processo de neocolonialismo, e Belle Époque também, que eu coloquei dessa maneira, lá no nosso plano de estudos também tem textos falando sobre o que foi a Belle Époque, o que foi o neocolonialismo, e tem vídeos, tá? Desse conteúdo, basicamente, eu não trouxe nenhuma atividade escrita, no entanto, tem atividades na prova, tem perguntas na prova relacionadas a ele, tá bom? Primeiro, a gente tem que entender que o período do neocolonialismo e da Belle Époque, ele acontece no final do século XIX.
Então, o que foi a Belle Époque? A Belle Époque, ela foi um momento de euforia, né, de prosperidade econômica, vivido pelos países ali, né, principalmente os países da Europa no final do século XX, no final do século XIX, né, tanto os países da Europa, quanto também o próprio os Estados Unidos, ele vivia essa questão da prosperidade econômica, porque no final do século XIX, a gente passava por um momento que ficou conhecido aí também, né, como a segunda revolução industrial, então de grandes transformações, tanto na ciência quanto nos transportes, né, com a invenção do automóvel, da bicicleta, da motocicleta, né, do avião no início do século XX, da eletricidade, né, do uso do petróleo, aí da eletricidade também. Então, tudo isso faz com que a Europa e os Estados Unidos, onde foi mais visto esse período da Belle Époque, passe por transformações, tanto na área econômica, que impacta também a área social. O modo de vida, né, ficou diferente, o cinema começou a fazer parte, os grandes cafés, né, começou a ter uma vida mais noturna devido à questão da eletricidade. Então, socialmente, se mudou muita coisa no final do século XIX. E essa época de prosperidade econômica, de que, nossa, a humanidade ela alcançou um nível de transformação, né, de inovações tecnológicas, que eram novos antibióticos, novas curas de doenças, as vacinas sendo descobertas para curar várias doenças. Então, se acreditava que nada de ruim poderia acontecer a partir daquele momento, né, que tudo estava muito bom, que tudo estava maravilhoso. Então, a Bela Época, né, La Belle Époque, que é um termo francês, justamente é algo, né, que retrata muito a França, a vida social daquela época, né, os grandes festivais que também existiam. Então, essa época do final do século XIX, início do século XX, é conhecida como a época da prosperidade, tá? Das inovações e de que tudo estava caminhando bem na sociedade. No entanto, aliado a essa questão da prosperidade econômica, a gente tem de outro lado a, a questão, né, do imperialismo, que justamente essas nações europeias que passavam por esse processo da Belle Époque, da prosperidade crescente, de novas indústrias, né, de um novo modelo também civilizacional cada vez mais forte, né, pautados aí na cultura europeia, essas novas indústrias que começam a surgir, elas precisam, passando pela segunda revolução industrial que estão, de novos territórios, né? Aonde tenham matérias-primas ali, tenha matéria-primas em abundância, uma mão de obra barata, né? E essas nações, né, europeias, elas se voltam nesse momento para o continente africano e asiático. Então, elas acabam, né? Os Estados Unidos também é considerado um país imperialista aqui na América Latina, até por isso também tem uma charge aí do tio Sam, né, carregando um balaio, porque, de alguma forma, as políticas dos Estados Unidos nesse século XIX e início do século XX fez com que ele, né, tirasse a autonomia de alguns países, como foram o caso ali de muitos países, como Cuba, o Panamá, né, de controle até de algumas atividades econômicas, tá? Então, voltados aí para a África e a Ásia, a gente teve grandes nações da Europa indo para aqueles continentes com uma justificativa, que não era de fato a realidade, né? O objetivo principal deles. O objetivo principal do neocolonialismo instituído pelas nações europeias era simplesmente ter locais aonde eles pudessem ter matéria-prima em abundância, né, e uma mão de obra também barata e um mercado consumidor para os seus produtos industrializados que estavam cada vez mais em expansão e em crescimento, tá? Então, por trás da justificativa de que eles iam para a África e para a Ásia
para tentar civilizar os povos, né? Tanto é que nessa charge aí, eu espero que esteja aparecendo no slide, nessa charge que está aí no slide, a gente tem, né, um representando a Inglaterra, né, o personagem que representa a Inglaterra, o John Bull, e aí o outro que representa os Estados Unidos, né, o Tio Sam. E aí eles estão subindo ali uma montanha com várias pedras, nessas pedras eles têm dizeres ignorância, a brutalidade, né, superstição, opressão, e dentro desses balaios que eles carregam, tem povos aí de diferentes nacionalidades, tem os indianos, tem chineses, né, tem de vários países ali da África também, e até de uma forma caricata aí que eles fazem, né, a personalidade aí desses povos, né. Então, é um outro nomezinho que dá para a forma com que eles fazem, só que agora me fugiu aqui da cabeça, né? Mas a forma que eles enfeiam, né, os rostos desses povos é como se levasse, né, o leitor a falar que esses povos, eles eram povos que tinham, né, brutalidade, que eram povos ignorantes, que não tinham conseguido um nível de evolução que a Europa tinha. Então, era um olhar totalmente preconceituoso para aquelas culturas, né, que existiam ali no continente africano e asiático, tá? Então, de acordo com eles, e aí essa charge, ela demonstra isso, né, a missão dos países europeus, né, dos Estados Unidos enquanto imperialista aqui na América também, era conduzir esses povos que viviam na ignorância, na brutalidade, né, que tinham religiões que eles consideravam, né, ali até uma afronta, nem religiões, né, que eram, eles diziam que era coisas de superstição, enfim, que eles ignoravam, né, levar e conduzir esses povos ao caminho da civilização. Então, era algo difícil para a cabeça deles, né, naquela época, mas que era uma missão para eles, né, enquanto eles, tendo alcançado o nível máximo da evolução que eles acreditavam, era a missão deles conduzir esses povos à civilização. Essa era a justificativa fantasiosa, né, do porquê fazer a ocupação da África e da Ásia. Mas, no fundo, né, hoje está bem claro a missão, o processo de neocolonialismo, né, o novo colonialismo, ele simplesmente foi oriundo de um processo que queria novas riquezas, novo mercado consumidor, né, e o continente africano e asiático possuía isso aí em abundância. Então, foi simplesmente por questões econômicas, né, que foi movido aí esse processo de neocolonialismo. E esse processo, ele resultou na partilha, principalmente aí do continente africano, que foi o mais afetado nessa época. Então, na partilha da África e da Ásia entre as principais nações europeias, né? Inglaterra e França foram as duas nações que mais ficaram aí com territórios nesse processo de neocolonialismo. E aí também é desse processo de neocolonialismo que a gente vai ter muitos nacionalismos sendo afrontados, como é o caso da Itália e da Alemanha, que haviam se consolidados no final do século XIX, lá pela década de 1870, enquanto países unificados, né, haviam se unificados nessa época, e já entrou no processo tardiamente, né, começou a participar desse processo aí de divisão de quem que teria influência sobre qual que seria a colônia da Inglaterra, qual que seria, né, a colônia da Alemanha, já entrou no final e muitos dos territórios já haviam sido ocupados por outras nações, como foi o caso aí da Inglaterra e da França, que foram ali as duas maiores, né, mas aí a gente também teve Holanda, teve Espanha, teve Portugal participando desse processo de neocolonialismo. E aí, isso gerou rivalidade dentro da própria Alemanha, tá, gente? Da Alemanha e da Itália, fazendo com que lá na frente também fosse um dos motivos aí do surgimento da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Essa é uma segunda charge. Essa outra charge, ela fala um pouquinho sobre esse processo de divisão da África e da Ásia. A ideia dela é falar
principalmente aqui que está retratando o continente africano, né? Então a gente tem o chanceler Otto Bismarck, que era chanceler da Alemanha, e uma conferência ali que reuniu as principais nações ali imperialistas, e delimitando quem seria ali, digamos que o dono de cada local, né, que manteria influência em determinadas regiões da África. Então, eram eles repartindo entre as nações imperialistas o território africano. E aí é muito comentado também hoje em dia, até o mapa do território africano, né, ele, em muitos locais é em linhas retas, né, como se ele tivesse pego uma régua mesmo e dividido. E esse processo de divisão fez com que unisse povos rivais, separasse povos que tinham relações, né, afinidades em comum também, e repercute, né, as causas aí, as consequências, elas repercutem até hoje, porque em muitos locais que passaram por esse processo de divisão e que mesmo após a descolonização não chegaram a ser mais o que eram anteriormente os seus territórios, muitos desses territórios têm guerras civis, né, então tem muitas divergências ainda entre os grupos étnicos lá da África, e muito se deve a esse processo aí de neocolonialismo implantado aí de maneira bem cruel no final do século XIX e início do século XX, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de um outro conteúdo que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou mais dar uma lida aqui no slide, porque senão a gente acaba ficando muito tempo. Primeira Guerra, depois tem a Revolução Russa, né? E aí os vídeos que eu coloquei, eu acho que eles são bem esclarecedores sobre isso também, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu de 1914 a 1918. Aqui eu trouxe para vocês, né, sintetizando alguns antecedentes, o desenrolar da guerra e as consequências da guerra, tá? Tem uma atividade também relacionada a isso, então eu quero as causas, né, nessa atividade eu peço que vocês façam um texto coerente, tá, não vai só citar os tópicos lá não, faz um texto ali que converse os parágrafos, né, tem aluno que às vezes não faz um texto que converse, né, aí o professor vai ler e começa a só ver tópicos, igual tá aqui no slide. Então, a gente teve foi a primeira, né, o grande conflito que resultou em milhões de mortos e que, indiretamente, né, a gente teve países aí de todos os continentes, digamos assim, lutando nessa guerra, que ocorreu já no início do século XX, digamos, né, 1914, e durou aí até 1918. E lembrando, nesse período também a gente tem o que ficou conhecido como a Revolução Russa, que foi a implantação do socialismo lá na Rússia, tá? Então, antecedentes da Primeira Guerra Mundial, o neocolonialismo, que é o que eu já falei para vocês, Itália e Alemanha se sentiram prejudicadas, tá, nesse processo, começam também a querer mais colônias na África e na Ásia, justamente por ter sido as desprivilegiadas, né, que se achavam assim. Nesse período da Belle Époque, que a gente comentou, de euforia, de prosperidade, os líderes também, né, líderes políticos desses estados, desses países, eles estavam no período que a gente fala na história, que é o período da paz armada, ou seja, tudo estava muito bom, pelo menos a sociedade pensava, que nada de ruim podia acontecer, que inovações tecnológicas na ciência, inovações tecnológicas que melhoraram a vida, né, o cotidiano das famílias, como o carro, motocicleta, depois o avião, eletrodomésticos, televisão, cinema, né, fez com que as pessoas começassem a ter uma vida social mais intensa. Então todo mundo achava que era mil maravilhas, só que por trás, né, os líderes políticos, eles também estavam se armando, porque com a evolução da ciência, os equipamentos militares, os armamentos militares, eles também foram, digamos que, melhorados, aperfeiçoados, então tiveram mais poder de guerra nesse momento. Então, era um momento em que as principais nações que tinham afinidades estavam fazendo alianças para se preservar, até porque na Europa existia muito essa questão do nacionalismo, né?
ou seja, povos de uma nacionalidade que se identificavam, né, pela língua, pelos seus antepassados, pela mesma história, e que em muitos casos eles estavam divididos, né, sendo dominados tinha impérios, né, nessa época, pelo Império Austro-Húngaro, ele dominava muitos países ali do leste europeu, né, então o turco-otomano também, um outro grande império que dominava vários povos ali também, e muitos desses povos, às vezes, estavam ali tentando a sua independência, tá? Então, a gente tinha como antecedente, né, o neocolonialismo, a paz armada, que foi um período de paz, né, entre aspas, porque eles estavam se fortalecendo militarmente e também estavam formando alianças militares, tá? Então, em 1882, a gente tem a Tríplice Aliança, que foi formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, como uma forma também, né, de se proteger os interesses, né? Então, países que tinham os mesmos interesses acabavam se juntando ali dentro de uma mesma aliança. E já em 1904, a gente tem a formação da Tríplice Entente, que foram as principais alianças ali da Primeira Guerra Mundial, aonde a gente tem a Inglaterra, a França e a Rússia, tá? Sem contar aí nesse sentimento nacionalista que eu falei para vocês, onde povos, né, principalmente a questão do pan-eslavismo, do pan-germanismo, né, que prevalecia muito na Europa. Então, tinha muitos povos eslavos que estavam sobre o domínio do Império Austro-Húngaro, que queria a sua libertação, né, tinha um país que era a Sérvia, né, nessa época, que era o único país que era independente. Muitos desses povos que estavam dentro do Império Austro-Húngaro queriam a sua libertação, porque queriam também se aliar à Sérvia, né, que era um país ali de origem, né, de eslava, tá? O pan-germanismo, que é a questão dos povos alemães e os povos germânicos também pertencerem ali dentro de um mesmo território, né, que era muito pregado na Alemanha, e também os sentimentos revanchistas, né? Ou seja, a Alemanha, anteriormente à Primeira Guerra Mundial, no seu processo ainda de unificação ali, ela acabou entrando numa guerra, né, com a França. E ali a França perdeu o território para a Alemanha, né? A região da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em matéria-prima, em minério, em carvão, e aí com isso também gerou rivalidade entre França e Alemanha. E aí o estopim dessa guerra foi a morte, né, do Francisco Ferdinando, que era ali o herdeiro lá do Império Austro-Húngaro. Esse Francisco Ferdinando, ele foi morto ali na Bósnia, tá, por uma dessas nacionalistas que eram partidários aí da Sérvia, né, queria a independência da Bósnia, que fazia parte da Austro-Hungria, do Império Austro-Húngaro nessa época, e queria ali a sua independência. Então, meio que só estava faltando um estopim. E após a morte do Francisco Ferdinando, né, ocorreu esse estopim. Então, a Sérvia, eu não sei se alguém quer falar ou alguém está entrando. Deixa eu ver. Que eu só ouço o Antônio Admilson. Pode falar, Admilson. Esse momento aí foi que o copo já estava cheio, só faltou um pingo para explodir. Perfeito. Eu me lembro, quem dava esse exemplo aqui era uma professora minha do 9º ano. Muito boa história. É verdade. Ou seja, já tinha tudo armado, né? Tudo já estava, só que não tinha tido ali o que gerou, né, a motivação principal. Então, a partir do momento da morte do herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, as nações que já estavam aí todas armadas, né, todas ali nas suas alianças militares, elas veem o momento ideal para começar ali para vir à tona ali as suas rivalidades, tá? Então, depois, né, brevemente, a gente tem o desenrolar da guerra. Foi uma guerra longa, né, de 1914 a 1918. A primeira fase foi considerada uma fase de movimento, que é uma fase mais rápida, onde o exército ele vai alcançar a fronteira do inimigo, né, então terrestre ali, e é um momento de conquistas também bem rápidas, né, porque é meio que algo relâmpago, bem rápido, onde o movimento das tropas ele é bem rápido, e
Só que daí vai se aproximando, né, as tropas. Aí, a partir do momento que uma chega, a outra também, já tem a segunda fase, que é a segunda fase de trincheira. Essa segunda fase de trincheira foi uma fase a mais demorada, que gerou inúmeros problemas psicológicos para as pessoas que lutavam nas trincheiras, né, os soldados que lutavam, porque eram valas cavadas, né, no chão, e aonde um exército ficava de uma determinada distância, tinha arames, assim, também, que cercavam essas trincheiras, muitos corpos, né, feridos, morriam, ficavam dentro daquelas trincheiras, os colegas, às vezes, tinham que lutar, fazer refeição até com corpos, então, muitas doenças oriundas aí dessa segunda fase, né, que é a fase de trincheira. Com isso, né, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem novas armas sendo desenvolvidas. Eu não sei se alguém está querendo falar, gente. Alguém está querendo falar? Eles estão saindo, né? Saíram, eu acho que perderam a Alguém saiu. conexão. Tá bom, alguém deve ter caído. Tá certo. Deixa eu voltar aqui. Então, a partir desse momento, a gente tem, né, o desenvolvimento de novas armas. A Europa, ela passa por um período muito grande de fome e desabastecimento de alimentos, porque parte da mão de obra masculina estava lutando no fronte de guerra. Então, a partir desse momento também a gente tem uma presença feminina maior dentro das indústrias, das fábricas, porque era essencial. Então, a mulher, ela começa a ganhar esses postos de serviços, né? Na Primeira Guerra Mundial foi muito importante, né, a inclusão da mulher nesse momento, porque era quem de fato moveu ali, né, a indústria da guerra, enquanto os homens estavam ali na batalha, tá? E aí, é claro, né, que a gente não vai ficar mencionando aqui as guerras em particulares que ocorreram, os confrontos, as batalhas, né, mas para a gente ter uma noção geral. E depois, né, de muito tempo, a gente começa ali com essas duas alianças formadas, a gente começa a se encaminhar para o final da guerra. Então, ao final da guerra, ele começa a ser um pouco mais sentido em 1917, que esse 1917, ele é um ano crucial, que marca a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Ou seja, os Estados Unidos, durante toda a Primeira Guerra Mundial, ele foi um grande exportador de armas, de alimentos para os países que estavam envolvidos na guerra, né? E para os países ali da Tríplice Entente, né? Ele não estava do lado lutando no fronte, mas ele foi um grande exportador de alimentos, de armamentos. Então, é nessa Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos ele sai como a maior potência econômica do mundo, justamente por ter entrado no final da guerra e ter conseguido todos os bons efeitos econômicos que uma guerra traz, né, para uma economia capitalista, que é o caso de vender armamento, de vender alimentos. Mas em 1917, né, a guerra já estava se estendendo demais, os países da Europa já estavam muito endividados também. Os Estados Unidos recebeu alguns ataques, né, de submarinos ali da Tríplice Aliança, então dos submarinos alemães, então nesse momento ele entra na guerra e faz com que vários outros países entrem também, né, e a entrada dele faz com que muitos soldados, né, muito armamento também passe a fazer parte ali da Primeira Guerra Mundial. Com isso, também em 1917, a gente tem os Estados Unidos entrando do lado da Tríplice Entente, mas a gente tem a Rússia saindo ali da aliança da Tríplice Entente, né? Ou seja, entrou os Estados Unidos e a Rússia saiu, porque a Rússia estava passando por algumas consequências internas também de implantação do socialismo e não tinha também condições econômicas para estar ainda em uma guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, esses dois fatores, eles acabam selando ali o final da Primeira Guerra Mundial. Então, com a entrada dos Estados Unidos, os países, né, da Tríplice Entente vencem ali a Tríplice Aliança, tá? Como consequência dessa Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter milhões de mortos, né, e as estatísticas, elas oscilam muito, vocês vão ver texto com 10, textos com 20, né, mas acima de 10 milhões de mortos, com certeza, foi uma das consequências, um alto nível de desemprego e a assinatura do Tratado de Versalhes, que justamente esse Tratado de Versalhes, ele vai ser o estopim ali, digamos que, da Segunda Guerra, né, que é tema lá do segundo bimestre. Então, a gente tem ali o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele traz a Alemanha como sendo uma das principais
a principal causadora da Primeira Guerra Mundial e impõe ali um monte de restrições contra a Alemanha, como a desmilitarização, seus exércitos não podiam passar de 100 mil, né, ele não podia investir em armamentos bélicos, né, de alto nível, de alto alcance, fora a questão da indenização que ela teve que pagar para os países vencedores, a devolução ali também das colônias que ela tinha ali na África e na Ásia também, então veio com várias cláusulas ali que impunham muitas restrições para a Alemanha, tá? Com isso, a gente tem aqueles antigos impérios, eles sendo desmembrados, então nós temos a formação de novos países, né? O Império Austro-Húngaro se desmembrou, o Império Turco-Otomano também, então houve uma reconfiguração do mapa europeu nessa época. E também tivemos a criação da Liga das Nações, que é considerada hoje na história como uma pré-ONU, né, porque a ONU já é efeito da Segunda Guerra Mundial, mas aí no final da Primeira Guerra Mundial se criou a Liga das Nações, que tinha esse objetivo de intermediar, eu acho que caiu também, né, alguém, que tinha esse objetivo de intermediar as negociações e os conflitos entre os países, tá? Claro que a Liga das Nações ela vai falhar, ela não vai ter o efeito aí de conter novos eventos, até porque a Segunda Guerra Mundial vai ocorrer, tá? E os Estados Unidos, ele acaba se tornando, ao final da Primeira Guerra Mundial, a maior potência econômica do mundo, né? Agrícola, industrial, justamente por essa questão. Ele entrou no final da guerra, antes de entrar, é claro que foi importantíssima a entrada dele na guerra para que a guerra acabasse, mas antes dele entrar, ele foi, né, um grande exportador aí para essa guerra, tá? Então, no final da Primeira Guerra Mundial, ele tira lá o posto de maior potência da Inglaterra, né, e que a Alemanha também naquele momento estava em crescimento, mas aí ele tira esse posto e fica aí como a maior potência econômica do mundo, tá? São imagens da guerra, a guerra de trincheiras, ali os soldados nas valas, os Estados Unidos convocando civis para se alistar no exército, para lutar no fronte de batalha, da mesma forma que um general inglês ali convocando, né, civis para que se alistasse para poder ganhar a guerra, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, tá, gente? Eu acho que tem alguns slides que eu não vou nem comentar tanto, mais esse inicial aqui. Primeiro, né, o que foi ali a Revolução Russa de 1917? A Revolução Russa, ela foi, né, ela consistiu no movimento que é oriundo de um movimento aí dos operários, dos trabalhadores, dos camponeses, né, que se organizaram aí em alguns partidos políticos e que gerou a saída, né, a queda do czarismo, que era um governo absolutista que ainda havia na Rússia nesse momento, tá? Então, o czar, ele caiu, né, ele perdeu o seu poder e aí foi instalado. Inicialmente, né, nós tivemos um governo menchevique, né? Depois a gente vai ter um governo bolchevique, que daqui a pouco ali a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre o que significa cada uma dessas correntes, tá? Então vamos entender que foi justamente, né, a instalação de um socialismo na Rússia, com ideais aí contrários à propriedade privada, né, com ideias ali ao marxismo, aí embaixo eu coloquei, né, que é o marxismo, é uma corrente que se opõe à propriedade privada dos meios de produção, ao lucro e à exploração da classe operária. Então, foi um governo que, após a queda do czar, se implantou na Rússia e que tinha aí como ideias, né, ideologia, o marxismo, né, de se opor à questão da propriedade privada dos meios de produção, né, e eram totalmente contrários à exploração do trabalhador, né, da classe operária aí nesse momento. Então, a Rússia, no final do século XIX, início do século XX, ela ainda era uma economia agrária, né, praticamente uma economia semi-feudal, né, da época da Idade Média ainda, com a questão das grandes propriedades de terras, né, dos camponeses ali que viviam nas propriedades que produziam, para poder viver ali naquela propriedade. Então, 85% da população, né, era uma população agrária. Então,
a industrialização, né, o urbano, ele ainda era algo que estava a passos lentos na Rússia, tá? Nós tínhamos uma Rússia autocrata, né, tinha uma autocracia, onde o czar ele tinha os poderes absolutos, então ele era o soberano, ele era o que mandava, não existia uma constituição que delimitasse os seus poderes, tá? No início da modernização da Rússia, ela foi no final do século XIX e esse início da modernização dela foi com investimentos estrangeiros, né, da Inglaterra, da França e de outras nações ali da Europa que estavam ali investindo em algumas indústrias dentro da França, tá? Então, com isso, a gente tem um aumento populacional das cidades a partir desse processo de modernização, e com esse aumento populacional das cidades, a gente vai ter os trabalhadores em condições precárias, né, o operariado vivendo em condições precárias, tanto nas moradias também, que não tinha estrutura, as ruas, os prédios, as edificações, quanto também dentro das próprias indústrias que estavam ali se estabelecendo, tá? A gente vai ter no final, né, ainda nesse final do século XIX, início do século XX, momentos que antecedem a Revolução Russa, essa grande concentração fundiária que eu disse para vocês, com um grande número de camponeses que viviam nessas terras, e movimentos também que começam a aflorar, reivindicando, né, terras, né, uma reforma agrária, digamos assim, uma melhor repartição dessas terras, para também os camponeses, porque da forma que era uma estrutura muito semi-feudal, a terra estava centrada nas mãos de poucas pessoas. Então, com esse processo de industrialização, com esse processo também do campesinato, né, os camponeses vivendo, a grande maioria ali, numa propriedade, em modos até semi-feudais também, a gente começa a ter ideias surgindo dentro da Rússia, ideias que vão se condensar em partidos políticos, né, e que vão se opor a algumas práticas do regime czarista, tá? Então, no final no final do século XIX, em 1898, a gente vai ter a formação de um partido, que é o POS-DR, né, o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse POS-DR, lá no início do século XX, ele vai se dividir em duas alas, tá? Esse partido, é claro que ele é um partido que não era permitido existir, né, porque um poder absoluto não permite a liberdade política, nem nem a formação desses partidos políticos, né? Então, esse partido político, depois, dentro dele mesmo, eles vão se divergir, vão criar dois novos partidos, que é o partido bolchevique e o menchevique. Esses partidos, eles vão ser, de fato, né, os que serão responsáveis pela queda do czarismo e pela implantação do socialismo na Rússia, né, de um modelo socialista lá na Rússia, que depois, mais tarde, vai virar uma ditadura com Stalin, né, um regime totalitário, e depois, lá já no século XX, né, no final do século XX, a gente vai ter a extinção, aí, a crise da União Soviética, né, e a União Soviética deixando de existir, tá? Então, os bolcheviques, que era ali a maioria, digamos que eles eram os mais radicais, né, bolcheviques quer dizer maioria, mencheviques quer dizer minoria, e os bolcheviques eles eram mais radicais, ou seja, quanto à forma de implantação do socialismo, eles acreditavam que a implantação ela deveria ser imediata, os trabalhadores do campo deveriam se unir ao operariado, derrubar o czarismo e já implantar imediatamente o socialismo na Rússia. Já para os mencheviques, não. Os mencheviques acreditavam, né, que na ideia deles o socialismo deveria ir aos poucos sendo implantado, e para isso precisaria-se primeiro, né, após a queda do czar, que também eram favoráveis, né, à queda do czarismo, mas eles deveriam se aliar à burguesia que estava nascendo, desenvolver economicamente a Rússia, para daí sim se chegar a uma implantação, né, a uma extinção da propriedade privada, dos meios de produção, e que que o povo de fato, né, gerisse ali na Rússia naquele momento. Então, grande divergência é isso, tá?
Antes de 1917, a gente teve alguns eventos que é conhecido como ensaio geral, né? Eu só vou mais ler aqui para vocês. A Rússia teve uma derrota da Rússia para o Japão na corrida imperialista, então a Rússia perdeu uma guerra aí para o Japão naquela época, né? Ou seja, do imperialismo lá na África e na Ásia também, o Japão foi um grande imperialista também, né? E aí ele acabou conseguindo uma região que também era interesse ali da Rússia, tá? Isso fez com que dentro da Rússia crescesse movimentos e revoltas contra essas guerras que a Rússia se envolvia, porque a população ela passava por miséria e por fome profunda, né? E aí essa perda dela e dessa guerra ainda gerou mais crise econômica dentro da Rússia. Então a gente tem revolta nos setores populares, nos operários, camponeses, soldados e da marinha, né? Tem um grande movimento nessa época, era um movimento pacífico, que queria só contestar mesmo a questão da guerra junto ao czar, né? No entanto, o czar ele reprimiu esse movimento de forma violenta e centenas de pessoas morreram. É conhecido como Domingo Sangrento, tá? Mas esse movimento fez com que houvesse a possibilidade da abertura da Duma, que era uma espécie ali de parlamento, né? E os sovietes também, que eram os grupos, né? Os conselhos ou assembleias populares, eles passaram a ser reconhecidos também pelo czar. Então, surtiu algum efeito, mas foi mais para acalmar os ânimos e a população nesse momento. Depois de algum certo tempo, né, o czar, ele volta a agir com autoritarismo também, com muita violência também, após ele contornar aí esse ensaio geral de 1905, tá certo? Como eu falei lá para vocês lá atrás, a Rússia ela participou, né, do lado da Entente na Primeira Guerra Mundial e ela saiu em 1917, porque a Rússia ela não tinha condições de estar lutando em uma guerra. Né? Então, de 1914 a 1917, dentro da sociedade russa, muito se questionou a presença da Rússia na guerra, se os soldados às vezes não tinham nem armamento direito, muitos não tinham nem roupa para, né, o próprio fardamento, então a população passando fome, o que a Rússia estava fazendo ali na Primeira Guerra Mundial. Então, ela luta, fica ali na Primeira Guerra de 1914 a 1917, então uma das coisas era que o czar, né, tirasse a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e inclusive várias derrotas para a Rússia ocorreram nesse momento, né, e com isso a situação social da Rússia ela vai ficar sendo cada vez mais agravada, né. Com essa questão do agravamento da crise dentro da Rússia, a gente vai ter um governo provisório, né, ou seja, a queda do czarismo, vai se chegar a esses movimentos aí, a queda do czarismo, até o czar foi destituído, saiu ali do poder, deixou o poder, e a gente vai ter uma implantação de um governo provisório pela Duma, né, que era aquela espécie de parlamento que ora era permitida a existência, depois o czar ia lá e proibia também, depois voltava, enfim, depois lá do ensaio geral de 1905. Então, a partir desse momento, a gente tem um governo provisório, que foi ali implantado pela Duma, e esse primeiro governo, né, que foi digamos que um governo que era mais daquela ala lá que eu falei para vocês, que era uma ala mais conservadora, que era a ala menchevique, tá? Então, em fevereiro de 1917, a gente vai ter uma revolução, que é a Revolução Menchevique, né, que culmina aí com a queda do czar e a implantação desse governo provisório. Então, é uma ala mais moderada, mais conservadora, teve alguns pontos importantes, mas era uma república, né, liberal burguesa, ou seja, a burguesia dominava aí essa república liberal aí dessa época, tá? O que entrou em divergência com outras alas também, principalmente do grupo bolchevique, tá? Mas, nessa época da Revolução de Fevereiro de 1917, a gente vai ter libertação de presos políticos, planos para a eleição de uma Assembleia Constituinte, né, porque até então não havia uma Assembleia, e sendo marcada aí pelo conservadorismo dessa República Burguesa. E ainda vai permanecer na Primeira Guerra Mundial. É claro que, com a libertação dos presos políticos, alguns líderes do partido bolchevique, que havia sido exilado, né, estava fora do país, eles retornam.
e um desses líderes é o Lenin, né? O Lenin, que foi líder do Partido Bolchevique, que vai fazer a Revolução de Abril, que de fato vai fazer a Revolução de Outubro, né? Que vai fazer com que os bolcheviques cheguem de fato ao poder, né? E implantem ali um governo com viés socialista, tá? Então, Lenin, quando chega, tem as famosas teses de Abril, de 1917, né? Ele simplesmente ele começa a defender nos seus discursos, né, o lema de paz, pão e terra, e todo o poder aos soviéticos. Então, nos discursos dele, ele começava a falar aquilo que as pessoas queriam ouvir: paz, que era a saída da guerra; pão e terra, que era a fome que as pessoas passavam na rua, né, a terra que estava concentrada na mão de uma elite, eles queriam reforma agrária; e o poder aos soviéticos, que era justamente aos conselhos, né, de populares lá do operariado. Então, esses conselhos, para eles, deveriam ser os conselhos que teriam ali influência política e participação na vida política da Rússia, tá? Então, com essas teses de Abril, né, quando Lenin chega, ele começa a fazer posicionamentos, a fazer discursos, e com isso ele lidera uma grande revolução, que é conhecida como a Revolução de Outubro de 1917, que culmina com a queda dos mencheviques e a chegada dos bolcheviques ao poder, tá certo? A partir do momento que os bolcheviques chegam ao poder, a gente tem, de fato, um governo socialista começando a se estruturar, tá? Esse slide eu não vou ler, né, gente? Eu vou deixar esse slide depois, não vou comentar sobre ele, eu vou deixar esse slide lá no Siga, se depois alguém quiser dar uma olhada. Aí eu vou só direcionar aqui a leitura de vocês. Quando a gente tem a Revolução Bolchevique, a gente vai ter as medidas iniciais que o Lenin vai adotar, tá? Então, tá nesse primeiro quadrinho aí. Depois, a gente vai ter instalado uma guerra civil entre os bolcheviques e entre os mencheviques e aqueles também que apoiavam a antiga autocracia, o czarismo. Aí a gente vai ter o socialismo adotado por Lenin regredindo, que é o que eles falaram de adoção do comunismo de guerra, né? E aí, a partir dessa adoção do comunismo de guerra, que foi, assim, medidas bem mais duras, né, de confisco de produção, a gente vai ter aí essas adoções dessas medidas que vão regredir esse comunismo e esse socialismo que foi implantado inicialmente, que é a nova política econômica, tá? Então, o que foi essa nova política econômica? Foi, digamos que, uma tentativa de reorganização da economia, e nesse momento a gente teve um retorno do princípio capitalista, né, de uma liberdade, de uma livre concorrência dentro da Rússia, tá? Então, é uma política que regrediu um pouco. Lenin até dizia nessa época que era necessário regredir para poder dar um passo atrás para dar dois passos à frente, porque com a guerra civil, com as guerras que a Rússia se envolveu, a Rússia estava arruinada economicamente. Então, a solução que se via naquele momento era deixar com que a iniciativa privada também girasse um pouco ali em termos econômicos, a economia da Rússia, para tentar reorganizar e depois voltar de novo com a questão das ideias socialistas ali para implantação. Foi uma proposta que até deu certo, né? Teve uma recuperação parcial ali da economia, e ainda, né, durante essa política aí, econômica, no início da sua política econômica também, a gente vai ser marcada, porque aqui nesse terceiro quadrinho, por uma disputa de poder entre o Lenin, né, o Lenin morre, né, em 1924, então entre Trotsky e Stalin vai ter ali uma disputa de poder. Quem vai sair vencedor nessa disputa de poder é o Stalin, depois o Stalin, né, lá na frente a gente ainda vai chegar a fazer alguns comentários sobre Stalin no segundo bimestre, né, lá no terceiro, quarto bimestre. Ele se torna, ele consegue fazer com que a União Soviética, com os planos quinquenais, né, ela se modernize, principalmente em alguns setores, né, das indústrias mais pesadas, a indústria de base, de armamentos. Então, ele vai fazer com esses planos com que a Rússia ela se modernize, se industrialize, vai fazer também alguns programas de coletivização agrícola, tá? Mas é um governo que é marcado
por características de centralização política, de controle de partidos. Então, era um partido único comunista, de perseguição à imprensa, de perseguição aos próprios companheiros de regime que às vezes divergiam um pouco do seu pensamento, como foi o caso do Trotsky, né, que concorreu ali com ele para poder ver quem assumiu o poder depois de Lenin, né, e que depois foi morto a mando de Stalin também no México, né, Trotsky estava no México e aí foi morto a mando do Stalin, tá, e é um momento, né, nesse momento aqui também, que né, em 1922 a gente vai ter a Rússia com a queda lá do czar, ela se transformando na URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, eram várias repúblicas que se uniram em torno de um ideal de implantação ali do socialismo, tá certo? Aqui, gente, eu vou deixar mais para uma leitura de vocês do roteiro, de assistir o vídeo que eu passei, que é simplesmente falando sobre a nossa política brasileira, a implantação da República, que ocorreu em 1889. Então, depois de né, vários tempos do Brasil colônia, depois o Brasil império, né, por dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, a gente vai ter o Brasil se tornando uma república que foi proclamada por generais, pelos militares, né, por alguns outros membros insatisfeitos, outros grupos políticos insatisfeitos também com o imperador na época. A escravidão havia acabado, então a própria elite ficou, a grande elite fundiária ficou insatisfeita com Dom Pedro II, porque era um interesse que essa escravidão se mantesse, né? Mas já não era mais possível em termos internacionais, em termos locais, a manutenção dessa escravidão. Então, com a proclamação da República, a gente vai ter a primeira Constituição Republicana de 1891, aonde diz que o Estado vai ser um país laico, né? Tem a oficialização da separação da igreja e do Estado, adota o presidencialismo, aquele voto censitário, ele foi abolido, que era o voto por questões de recebimento, né, de renda. Então, esse voto ele foi abolido. É claro que muita gente ainda era excluído desse processo aí de voto, como as mulheres, os analfabetos, os militares, os religiosos, né? Mas aquele critério lá de renda, né, que a pessoa tinha que ter ganhar tantos réis aí para poder votar, que era lá da época do Império, ele foi abolido também, tá? A secularização dos cemitérios, a igreja que controlava até então os cemitérios passa para o Estado, tá? O próprio registro civil e de óbito também, o Estado assume o controle, que antes também era a igreja. Houve nesse momento da instalação da República uma política de encilhamento. O que foi essa política de encilhamento? Foi uma política, né, feita pelo ministro da Fazenda da época, o Rui Barbosa, e que concedeu na emissão de vários papel-moeda, né, crédito fácil para as pessoas e que tinha um objetivo de estímulo da economia. No entanto, essa política não fez o esperado, muito pelo contrário, fez com que várias pessoas pegassem esse dinheiro e não empregasse de fato, né, na industrialização ou na criação de empresas, e fez com que a inflação subisse em níveis altíssimos. Então, justamente essa política faz com que o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente eleito, né, ele assumiu, depois teve a Constituinte, a própria Constituinte elegeu ele e o Floriano como vice, com que e aí a partir dessa crise do encilhamento e de algumas outras questões, né, porque ele era acusado de autoritarismo, de fechar o Congresso algumas vezes quando queria, então fez com que ele renunciasse e o Floriano Peixoto assumisse, mesmo tendo uma posse questionada, né, porque diziam que tinha que ter novas eleições, a Constituição, e o Floriano meio que assumiu na marra e permaneceu aí até o final do seu mandato, tá? Essa é uma foto onde o Deodoro apresenta a República, né, uma imagem aí, né, uma pintura que faz alusão a um ano de república, que em 1890, onde o Deodoro está apresentando ela para a população como sendo um regime novo, né, e que estava ali sendo cuidado ainda naquele momento, tá?
Depois, né, até 1930, a gente vai ter uma república, depois do Deodoro e do Floriano, uma república que é conhecida como a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite, como vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Foi uma república dominada por oligarquias locais, principalmente ali as oligarquias que ocupavam a cadeira presidencial, é justamente a oligarquia de São Paulo e de Minas Gerais, que nessa charge, né, estão ali os dois segurando São Paulo de um lado e Minas em pé ali do outro, ou seja, após Floriano Peixoto, né, os governos que assumiram, né, ou eram de São Paulo, ou era de Minas Gerais, ou apoiados por essas oligarquias. Então, foi uma política de revezamento. Tá? E como foi uma época onde as eleições eram corruptas, né? Eles conseguiam forjar as atas eleitorais, né? Fraudar as atas eleitorais, foi muito fácil fazer com que houvesse esses revezamentos aí, tá? Então é uma república marcada pelo coronelismo, ou seja, os coronéis influenciavam os votos nos seus locais, né? Então um coronel que era dono de um grande território ali na sua grande maioria, ele conseguia influenciar as pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas que viviam nas suas proximidades também, né? Então, o famoso voto de cabresto, o voto era manipulado, era influenciado, né? E quando não era, né, por livre e espontânea vontade, mas era por violência, né? Então, era uma aliança entre o governo estadual, o governo federal também, e os coronéis também, que era ali, digamos que a força política dos estados, né, das grandes oligarquias daquela época, marcada pela famosa política dos governadores, né? O governo central, o presidente, apoiava o governo estadual, então concedia uma certa autonomia maior para esses governos fazer o que quisesse dentro dos seus estados, e em troca os governos estaduais moviam todo um esforço para que nas eleições o presidente fosse eleito de acordo com o que eles queriam, né? E também com que os projetos do seu presidente, né, a partir dos deputados que eles conseguiam eleger, fossem aprovados lá no Congresso, tá? Então, foi uma república extremamente fraudulenta, dominada aí por essa questão dos coronéis que influenciavam o voto das pessoas, né? Por essa oscilação de poder entre Minas e São Paulo. E aí, depois, lá no segundo bimestre, a gente vai comentar um pouquinho mais quando Getúlio Vargas chega ao poder, que quebra essa oligarquia, tá? Professora, aí ficou marcada como a República do Café com Leite, né? Por causa Isso, que eram as duas economias mais ativas, né? Por isso que eles tinham exatamente. total autonomia aí, né? Isso mesmo. Ela é conhecida como República Velha, né? Tem vários nomes para a gente se referir a esse momento da história. República Velha, que foi a primeira república, né? Como a República do Café com Leite, justamente porque, né? São Paulo e Minas, os dois produziam café. Mas Minas também era muito famosa na questão da pecuária. Então, São Paulo representava a oligarquia do café e Minas Gerais, né, que já também produzia café, mas também era famosa pela pecuária, produzia ali o leite, né? Então, a República do Café com Leite, onde praticamente até 1930, quem dominou essa cadeira aí foram políticos relacionados a essas duas oligarquias, né? De São Paulo e de Minas Gerais. Então, república oligárquica, você está falando dessa república, né? Do café com leite, você está falando dessa república. E república velha também, você está falando dessa república. Então, você vai ouvir, né, várias coisas relacionadas a essa república dessa forma, tá? Teve revoltas rurais, revoltas urbanas. Aí eu trouxe alguns nomes aqui de algumas revoltas, alguns líderes, tá? Que eu acho que eu nem vou comentar, porque senão já tá bem longo, né? Tá bem cansativo. Que eu trouxe mais aqui para vocês terem a ideia de que foi um período de turbulência, onde a gente teve, principalmente as revoltas rurais que eu citei aqui nesse momento, elas são revoltas que nasceram dentro de uma sociedade que era excluída do poder público, tá? Tanto a Guerra de Canudos como a Guerra do Contestado, né, que nós tivemos, elas tiveram líderes que tentou, né, organizar pessoas que não tinham políticas,
né, que agregassem, que incluísse elas em uma sociedade. Então, eram as pessoas que passavam fome, que não tinham um pedaço de terra, né, para poder ficar, e aí eles começam ali a se organizar, e isso faz com que o governo sinta-se ameaçado, então vai lá para Canudos, destrói o arraial de Canudos, mata o Antônio Conselheiro, que era o líder, e inúmeras famílias que habitavam lá o arraial, tá? Ou seja, essas pessoas que habitavam esse arraial, eles eram contra o pagamento de impostos, né? Falavam, às vezes faziam severas críticas à República também, né? Tinha esse viés mais social, então eles tinham medo de que essas ideias lá de Canudos também, elas se espalhassem aí, tomasse proporções que mais tarde eles não conteriam. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês é que simplesmente essas revoltas, né, todas elas foi em decorrência de um Estado, de uma república que continuou sendo uma república para a elite, tanto é que vocês podem ver na política do café com leite, as elites dominavam, os coronéis, né, os líderes, os proprietários das terras, eles acabavam influenciando o voto, né, então aqueles que eram submissos, eles eram obrigados a votar nos candidatos que eles queriam, tá? Então, esses movimentos, eles simplesmente são para reivindicar e para bater de frente com essa república que tinha sido instalada, tá? A gente vai ter revoltas urbanas também, uma das famosas foi a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela é claro que também foi como o colega falou, só precisou de um estopim, mas tinha várias outras coisas por trás também que fez com que a revolta da vacina explodisse lá no Rio de Janeiro. A gente estava tendo um processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, os princípios higienistas, sabe, daquela época, do final do século XIX, início do século XX, fez com que demolisse os locais que as famílias que trabalhavam nas indústrias que estavam se modernizando, né, que já tinham incipiente indústria no Brasil naquela época, fossem demolidos, essas pessoas eram obrigadas a deixar os centros e eram expulsas para outros locais, né, e com isso também se iniciou ali a questão das favelas. Então houve um processo de modernização no Rio, várias epidemias estavam sendo, nesse momento, né, acometendo a população, então teve instituída aí a vacina obrigatória da varíola, né? Só que nessa época não é. Hoje vocês percebem, tem gente que se recusa a tomar vacina ainda, no século XXI. Aí você imagina no momento que as vacinas é algo novo, que não há um esclarecimento da população, onde os padrões morais eles são rígidos. Então, às vezes o marido está no serviço trabalhando, chega o pessoal da saúde ali, levanta a blusa lá da mulher ou da filha, né, e vai e vacina. Não era assim que você entrava na casa de uma pessoa, né? Então, era uma vacina obrigatória, muitos às vezes tinham dúvida do que o governo estava aplicando, né, na realidade, e então, aliado a uma outra questão também de social, de expulsão, né, das pessoas das casas, para modernização, para alargamento das ruas, que foi uma política do Oswaldo Cruz, né, e do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, o presidente era o Rodrigues Alves nessa época, a população, né, promoveu aí uma revolta, né, que foi conhecida como a revolta da vacina, ou seja, contestando a obrigatoriedade da vacina, né, muito por falta do esclarecimento do para que servia aquela vacina. Com certeza, né, as vacinas são super importantes, mas da forma como foi feito naquela época também foi um pouco mais difícil, sem esclarecimento. Hoje em dia a gente sabe, tem inúmeros esclarecimentos na nossa rede, né, pessoas falando bem, mas também existe aqueles contrários, né, que ainda veem a vacina como algo aí ruim, que defendem que não deve ser dadas, né? E aí imagina nessa época, tá? Então eclodiu aí essa revolta da vacina. Outro também foi a greve geral, né, que foi de trabalhadores, como eu disse para vocês. O Brasil, nessa época, né, no início do século XX, já tinha indústrias, já tinha um contingente operariado muito grande, e nós tínhamos também, dentro desse contingente operariado, pessoas com ideias do socialismo, anarquistas, que tinham aquelas ideias já de direitos dos trabalhadores, né, que, tipo, às vezes não tem um salário mínimo regulamentado, não tem férias, teve um acidente de trabalho, tem que ser mandado embora e nem recebe nada. Então, já existia
nessa época aí, essas pessoas com essas ideias e que começaram a se contrapor à falta de direitos que existiam. Então, a gente teve também a greve geral, que foi ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde os superariados pararam, né, justamente contestando a vida dos trabalhadores, aumento de custo, baixos salários, e várias categorias se uniram. E aqui, gente, é mais imagens, tá? Da revolta da vacina, uma, né, o espeto obrigatório, aqui o Arraial de Canudos, da greve geral dos trabalhadores, o movimento tenentista, que já vai surgir no final no final ali, digamos que em 1922, né, 1924, a gente tem dois grandes movimentos, né, que é o famoso tenentismo, como está aí do lado, né, como indignação militar que ocorreu aí durante a República Velha, e esse movimento ele vai lutar pela moralização política, ou seja, vai condenar a República Oligárquica, né? Então, vai falar que o Brasil deve se passar por uma moralização política e pedir a questão da adoção do voto secreto. Então, esse movimento ele vai ser muito importante. É claro que o governo vai massacrar os primeiros movimentos, né? Vai matar pessoas que lideram ali esses movimentos, mas esse movimento ele vai ser muito importante porque ele vai se juntar a outros movimentos também contrários à República Oligárquica, tá? E aí, depois, a gente, lá em 1930, a gente vai ter a queda da oligarquia. E é isso, eu acho que eu estendi até demais, né? Passei até um bocado aí do que eu queria. Agora eu deixo aberto para vocês. Esses são os conteúdos, gente, relacionados ao primeiro bimestre, tá certo? Para o segundo bimestre eu vou fazer. Vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer na aula que vem, tá? Vou tentar ser mais breve, que eu não gosto de ficar mais de 1 hora, porque tinha muitas coisas. Qualquer coisa eu vou selecionar, né, os conteúdos no nosso segundo bimestre. Vocês estão conseguindo me ouvir? O meu Google parece que está travando aqui. Sim. Então é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí relacionado aos conteúdos, alguma dúvida, eu deixo aberto. Senão a gente finaliza aqui. Semana que vem eu marco de novo com vocês, né? Mais para o início da semana, tá certo? Para a gente poder discutir sobre os conteúdos, alguns conteúdos relacionados ao segundo bimestre, tá certo? A Ellen. Pode falar, Ellen. Professora, eu queria saber se essa prova que tem aqui no cronograma, ela é para quem não tem acesso ao SIGA? Porque lá tem um questionário, né, falando... Tem. É assim, se você tem acesso ao SIGA, todas essas provas, são duas, né? Uma para o primeiro e outra para o segundo, ela está cadastrada lá no SIGA, tu já manda a resposta lá pelo SIGA. Agora, se você não tem, você responde tudo e manda para mim, né? Para o WhatsApp, para o e-mail. Mas tudo o que está como atividade 1 no SIGA, ela também está no cronograma como atividade 1. Atividade 2, ela também está no cronograma. Então, mesmo que tu tenha acesso ao SIGA, tu tem que pegar o roteiro e ler, né? Ler os textos, assistir os vídeos que eu indiquei, e aí é uma opção tua, se tu consegue dominar muito bem o SIGA, tu vai lá e insere a atividade 1 lá no campo que eu abri no SIGA. Agora, se não, tu faz e depois me manda. Mas tudo que está no cronograma, independe. É para pessoas que não têm acesso, né? E também para pessoas que têm acesso. São as mesmas atividades. São 9, né, atividades no cronograma de vocês. 2 são esses questionários, tá certo? Tá, ok. Não sei se eu confundi você. Mas qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá, gente? Se alguém deixou de assinar a lista, tá, para a questão do ponto extra, vocês assinem, que daqui a pouco, quando eu desligar, aí o chat perde também, tá certo? Então, Ricardo, a Carol, né, Antônio Admisson, a Eli, Sandy, Daniele. Então, vocês podem aí assinar, colocar o nome aí. O Vitor, acho que o Vitor caiu, né? Tem o Vitor, a Érica, o Antônio Admisson, o Daniele, e leiam, tá, gente? Porque é claro que eu faço aquele resumão aqui, né? Às vezes fica até cansativo, porque são muitos conteúdos, mas depois vocês podem vir aqui, né? Dar uma outra lida lá, assistir os vídeos que eu indiquei, que são bem objetivos, e tentar resolver aí, tá certo? Então, na semana que vem, eu vou falar lá de novo, marco o nosso encontro para a próxima semana, bem no início da semana, tá bom? E é isso. Não havendo mais nada, eu já vou interromper aqui a gravação.